Saravá, jogo de damas, saravá todo mundo. Esse é o programa Jogo de Damas, JDD. Mais uma vez lembrando vocês para curtirem nossa página no Facebook, acompanharem os trabalhos da gente, enfim, e se inscreverem no canal Jogo de Damas. Tem sempre um programa bacana para vocês. Enfim, hoje eu estou aqui para falar sobre um pouquinho de América Latina, um pouquinho de geopolítica. Nossa parceira argentina aqui de América Latina está passando dificuldades assim como nós vamos passar, só que ela se embrenhou nesse mundo do neoliberalismo antes, né, desse neoliberalismo exacerbado. E para falar um pouquinho sobre a situação da Argentina, a gente trouxe aqui a Maria Alejandra Paulucci. Ela é argentina, de Buenos Aires, se não me engano, cientista política, mestre e doutora em sociologia política. Bem-vinda, Saravá. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada, viu, Alejandra? Alejandra, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente o que está acontecendo exatamente nesse momento político e econômico da Argentina. Então, desde que o governo de Macri assumiu faz já 3 anos, as políticas econômicas estão direcionadas completamente às políticas neoliberais. Isso começou, lembra um pouco os anos 90, que foi na maioria dos países da América Latina que implementaram as políticas econômicas neoliberais, e hoje em dia, infelizmente, isso está voltando, não só para a Argentina, mas, como a gente já sabe, para vários países da América Latina. E, principalmente, o que está acontecendo é pelas medidas de abertura comercial, de valorização da moeda, do peso, o aumento da pobreza, desocupação, desemprego, uma perda total de políticas sociais, de investimento em saúde e educação, que durante a época do kirchnerismo foi o maior foco, né, das políticas sociais, e durante a época do kirchnerismo teve uma recuperação da indústria, inclusive também conseguiu pagar a dívida com o Fundo Monetário Internacional, e hoje, infelizmente, também a gente voltou a se endividar com o fundo. Então, a situação está bem crítica, política, social e economicamente falando, porque muitas pessoas estão perdendo seus empregos, os subsídios que, por exemplo, tinham o transporte público e os serviços públicos de luz, água e gás foram recortados. Então, muitas pessoas não têm possibilidade nem de pagar os serviços públicos. A inflação também aumentou enormemente, então também o custo de vida é muito alto. Então, a situação está bastante crítica, assim, um panorama geral, né? Alejandra, assim, e o que o governo, como é que o governo do Macri se posiciona diante disso? Porque estou te perguntando isso porque os argentinos têm uma tradição muito mais politizada do que os brasileiros. A gente sabe que a pressão do povo argentino é muito grande. Então, eu queria saber como é que tá essa linha de tensão entre o povo, se o povo está enxergando isso, né? Esse empobrecimento geral, e como é que o que o governo diz de volta em relação a isso? Então, a proposta é difícil, porque a proposta do governo foi o câmbio, o slogan dele foi o câmbio, para uma coisa melhor, e muitas pessoas acreditaram nisso. E isso, na realidade, não se deu, pelo contrário, muitas pessoas estão perdendo seus empregos, não têm a possibilidade de continuar com a vida que eles tinham, e tem um setor da população que percebe isso, e tem um setor da população que ainda continua acreditando que a situação vai melhorar. Só que a situação está cada dia pior,
E a Argentina, como você falou, é um povo assim, que sempre lutou pelos direitos, que sai na rua, que continua na rua até, e teve várias greves nos últimos anos, só que ainda é muito frágil a situação, porque ainda o movimento social, os partidos políticos estão muito fragmentados, então não consegue se unificar. Por exemplo, a central, a CGT, que é a Central dos Trabalhadores, que é o Sindicato dos Trabalhadores, ele ainda não se posiciona contra o governo. Então, teve várias greves, só que ele ainda não se posiciona. E então está muito fragmentado ainda, eu percebo isso. Entendo. E assim, você vê algum paralelo com o que está acontecendo no Brasil? Porque assim, é muito nítido, né? O caminho é muito parecido inclusive, essa coisa, as pessoas ainda não se posicionam. Eu queria saber disso e como é que a esquerda tá se organizando, reorganizando lá, né? No sentido de resistência. Então, eu acho que sim, que tem muitos parecidos, e o que me chama muito a atenção é o discurso de ódio que está, a violência que está no discurso hegemônico hoje em dia, e que está instaurado também na sociedade. E a esquerda ainda, eu percebo assim, tanto na Argentina quanto no Brasil, continua fragmentada. Então, é isso que eu acho, a impossibilidade de uma unificação, de uma resistência, porque, por exemplo, as eleições agora são no próximo ano na Argentina, então, e não tem uma líder, uma figura como foi a Cristina, e muitas pessoas são contra a Cristina, então está muito dividido ainda, eu acho, para conseguir unificar a resistência. Os movimentos sociais também perderam muito poder. Então, eu acho que, bom, eu não quero ser pessimista, né? Mas A, crime, não, a minha pergunta, inclusive, tem a ver também com essa questão da politização do povo argentino, se lá aconteceu a mesma coisa que aqui, que é a criminalização da política, né? Assim, o desacreditar nos políticos e criminalizar a política, ou seja, isso abrir uma porta para todo tipo de não político, né? Bem entre aspas, de não político golpear uma democracia, né? por isso, o discurso foi que o antigo governo, o de Cristina e do Néstor Kirchner, era um governo corrupto e que todas as políticas sociais que foram a favor da população e que foi o que fez a economia crescer, o mercado interno crescer, as pessoas acceder à educação, à saúde, e que isso estava na economia, e só que tanto o governo de Macri quanto o governo agora atual do Temer e futuro Bolsonaro criticam essas políticas como que é tudo corrupção. E desvalorizam e criminalizam todas as políticas, como se isso fosse ruim. E esse discurso se instaurou também na sociedade, inclusive para a classe trabalhadora. Eu trabalho e eu não recebo um plano social. Então, Ou seja, a luta até entre os trabalhadores. É isso que eu acho complicado também. É uma crítica às políticas sociais. Acho que caiu. Aí. Ai, caiu.